Então, Renato, assim, aí fazendo assim, um pouco um parênteses sobre a questão da manifestação, tá? Depois a gente vai entrar na questão do deboche de Forças Armadas, né, desprezo. Uhum, Então, aí o final dessa semana passada falou o seguinte, eu vi assim, o que a direita alega que, o que Bolsonaro perdeu, né, a eleição ali, né, no dia 30. E aí uma das coisas que mais falam, e falam até hoje, que é a questão de comunicação, que o Bolsonaro não sabe se comunicar, né? Aí falaram, aí fica aquela dúvida, olha, se ele não sabe se comunicar, por que que ele quase ganhou a eleição, ele ganhou a outra eleição, ele quase ganhou essa eleição, melhorou o desempenho, só, né, do outro lado era o Nine Fingers. Então, assim, como é que é essa questão? Porque eu vejo assim que a direita fica aquela coisa seguinte, ela não quer se comprometer muito em rebater narrativas, assim, o negócio se o petista tá zoando, não sei o quê, o isentão tá zoando, é porque, é culpa da comunicação, eu gosto de botar a culpa na comunicação do governo, né? É a mesma coisa que, por exemplo, sei lá, até usei o exemplo seguinte, né, eu sou flamenguista, assim, o Vascaíno tá zoando que o Flamengo perdeu um jogo. uhum. Aí eu vou ter que. Aí, essa lógica da direita, assim, eu vou culpar a comunicação do Flamengo porque não falou pro Vascaíno que, ó, não, o Flamengo perdeu, mas deu não sei quantos chutes a gol. No seu caso aí, você é gremista. Aí você fala, tá, o Grêmio perdeu o jogo, né, o Colorado vai ficar zoando. Aí você culparia a comunicação do Grêmio lá para falar que, ó, Por ter. mas o Grêmio perdeu o jogo, mas deu não sei quantos chutes, não sei o quê, foi mal passe de bola. Então, é assim que eu vejo. Então, como é que você vê, Renato, essa questão esse argumento de que o Bolsonaro perdeu por causa de comunicação? Bom, para mim isso é completamente furado. Tanto é furado que o presidente Bolsonaro, é público e notório, né? Ele levou milhões de pessoas às ruas, milhões de pessoas. Em cada local que ele ia, lotava a cidade, lotava. O pessoal vinha da região. Então, por exemplo, cidades pequenas do interior do país vinha gente de tudo quanto era canto para ver o presidente Bolsonaro, e ele fazia discurso, então a comunicação do governo chegava na ponta da linha, sempre chegou na ponta da linha, né? Aí eu vejo um ponto, né? Uma questão de origem. Se a gente for voltar no tempo e chegar lá em 2018, quem era um dos caras que estava ali sempre com o presidente, que estava ali sempre rodeando o governo, um grande comunicador, né? Um senhor chamado Felipe Moura Brasil. Sim, Todo mundo esperava que ele ganhasse um carguinho no governo. verdade. Não ganhou nada. Depois vieram os olavistas. Todo mundo esperava, e os olavistas ganharam um cargo no governo. O senhor Fábio Weingarten foi chefe da SECOM, né? E nada mais. Um certo senhor Maleta queria também abiscoitar ali uma posição dentro do governo, na EBC, na própria SECOM, né? Aí tem um joguinho que eles faziam ali, dizendo que o Fábio Weingarten, ele era um mau profissional, porque ele não fazia bem a comunicação do governo e papapá, papapá. Eles sempre faziam essa crítica ao Fábio Weingarten. Ali, para Hum, mim, era um jogo de cena, uma cortina de fumaça. Por quê? Se nós observarmos, houve alguns vazamentos de informação do governo para a imprensa, né, e para a mídia de maneira geral. E eles começaram gradualmente a escolher culpados. Foi o general Ramos, né, é foi o verdade. Fábio Faria, foi o Hamilton Mourão, o general Mourão. Então, eles escolhiam, mas sempre preservavam quem eles criticavam, que era o Fábio Weingarten. Quando o presidente muda a constituição do governo na área de comunicações, cria o Ministério das Comunicações e traz para o Ministério o Fábio Faria, a casa cai para o olavismo. E aí eles começam a engrossar novamente a questão da comunicação do governo, né? A comunicação melhorou, mas não está boa, e papapá. E sempre culpando um vazador. Misteriosamente, quando o Fábio Weingarten sai do governo, porque o Fábio Faria organizou ali o ministério e trocou a SECOM,
A SECOM chegou a passar para a SAI, né? Ela chegou a ser, se eu não me engano, ela chegou a ser da SAI, da seção da seção de assuntos estratégicos, no guarda-chuva do almirante Flávio Rocha, né? Também foi da Casa Civil, se eu não me engano, ou da Secretaria de Governo. E aí, quando vem para o Ministério das Comunicações, o Fábio Weingarten dança. Misteriosamente cessam os vazamentos. Uhum. Mas a narrativa já tinha sido criada da comunicação. A imprensa, por sua vez, critica o presidente Bolsonaro na sua forma de se comunicar. Isso. Aquele jeito simples, aquele jeito rústico, né? Aquele jeito mais próximo do povo, para a imprensa é um horror. Para eles tem que ser o engravatado, bonitinho, que fala com as palavras, os R's, os S's e o vernáculo. Né? E o Bolsonaro não. O Bolsonaro ele é direto, simples, objetivo, fala a linguagem do povo. O primeiro presidente que eu conheci como pessoa, né, desde que eu me entendo por gente, que falava aquilo que o povo queria ouvir. O Lula tinha um pouco dessa comunicação, não tão direta quanto o Bolsonaro, mas o Lula tinha, mas mais por essa questão de ser um cara do Nordeste, lá de Garanhuns não, Garanhuns não, Garanhuns é no Ceará. Não, Garanhuns é Pernambuco, Pernambuco. Ah, não, Garanhuns mesmo, eu estou confundido com conta do Ceará. Então, de Garanhuns, etc. O cara que veio do povo, o cara humilde, que tem, o Lula tinha aquela, como é que se diz, aquele carisma, né? Mas o Bolsonaro é muito maior. O Bolsonaro é muito maior, porque ele conseguiu, num momento muito difícil, ele passou por pandemia, ele passou e conseguiu levar a mensagem. O resultado da comunicação do governo Bolsonaro são as ruas. Ele conseguiu levar para o povo a mensagem do comunismo, a mensagem do Foro de São Paulo, a mensagem dos países que querem tirar a Amazônia do Brasil, a questão das demarcações de terra. Ele conseguiu fazer as pessoas entenderem um Brasil que elas não entendiam. Então, para mim, a comunicação do presidente Bolsonaro é a melhor de todas, porque ela atingiu o objetivo. Ela atingiu o objetivo de levar a mensagem para o povo. E o presidente até dizia, com relação àquela passagem bíblica, né? Por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. No final, ele já estava dizendo: olha, essa fase nós já ultrapassamos. Hoje o povo sabe quem é o Congresso Nacional, quem é o Supremo Tribunal Federal, quem é o Executivo, como é que as coisas funcionam de uma maneira mais resumida, mas sabe como a coisa funciona, de onde vai para onde vem, de onde vem para onde vai. Então, ele conseguiu levar essa mensagem. Então, para mim, a comunicação do governo, ótima, desse ponto de vista, porque o que acontece? Não é falar bonito, não é fazer propaganda. Muita gente fala assim: o presidente Bolsonaro devia ter utilizado os canais de mídia para levar para o povão que só assiste a Globo. O povão todo pegou a mensagem do presidente Bolsonaro. O povão todo pegou mesmo não assistindo a Globo. O Pingos nos Is dava pico de assim, milhares de pessoas assistindo junto com o presidente. Era coisa de 500, 600, e acho que chegou até 1 milhão de espectadores. O Pingos nos Is alavancou a audiência em cima do presidente Bolsonaro, e é uma rede de grande penetração, tanto na internet quanto no rádio. Então, eu não vejo problema nenhum com a comunicação do governo. Mas o que acontece é que as narrativas ficaram tanto do lado da direita, que queria biscoitar carguinhos no governo, quanto da esquerda, que queria na verdade, a esquerda e a mídia, eles queriam o cacau do Estado, né? E como o Bolsonaro não dava, ele tinha que atacar de alguma forma, que é o que eles queriam. Eles queriam trazer a comunicação do governo para eles e ganhar com isso. Não conseguiram. Então, aí atacaram a comunicação do governo.